Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Por favor, acompanhem este episódio até o fim. Neste episódio, iremos discutir 3 tópicos muito importantes. Incidente com drone russo e membro da OTAN, Romênia encontra fragmentos suspeitos. Retomada do acordo de grãos do Mar Negro, Erdogan da Turquia após conversas com Putin. Movimentos diplomáticos da China, autoridades se dirigem à Coreia do Norte antes da viagem de Kim à Rússia. Tópico número 1. A Romênia reconheceu que fragmentos de um possível drone, que pode ser de origem russa, foram encontrados em seu território. Esse reconhecimento veio após negar inicialmente o incidente, apesar da divulgação de provas fotográficas pela Ucrânia. O ministro da Defesa romeno, Endil Tilvar, confirmou a descoberta dos fragmentos do drone no condado de Tulseia, situado às margens do rio Danúbio, que separa a Romênia e a Ucrânia. Não foi considerada necessária uma evacuação, pois as partes suspeitas do drone não representam uma ameaça imediata. Os fragmentos passarão por análises para determinar sua origem. O presidente Klaus Iohannis enfatizou que, se os fragmentos confirmados do drone forem realmente russos, isso seria considerado uma séria violação da soberania e integridade territorial da Romênia. A Romênia mantém contato próximo com seus aliados da OTAN e está em alerta. A reversão pública das declarações das autoridades romenas segue a negação categórica do Ministério da Defesa Nacional às alegações da Ucrânia na segunda-feira. O porta-voz da Ucrânia, Oleg Nikolenko, havia afirmado que drones kamikazes lançados pela Rússia como parte de um ataque ao porto de Ismail caíram e explodiram em solo romeno. Imagens compartilhadas por Nikolenko mostraram uma bola de fogo subindo no ar no suposto local da explosão do outro lado do rio. A Romênia prontamente refutou a alegação do oficial ucraniano, referindo-se a ela como uma suposta situação da noite para o dia. A declaração romena esclareceu que o ataque da Rússia não ameaçou diretamente o território ou as águas romenas. O presidente Iohannis também negou as alegações da Ucrânia, afirmando que os ataques ocorreram aproximadamente a 800 metros de sua fronteira. No entanto, menos de um dia depois, o presidente Iohannis iniciou uma investigação urgente sobre o incidente com o drone. O ministro da Defesa Tilvar reiterou que não havia ameaça imediata e propôs a possibilidade de o drone não ter explodido ao impacto, mas sim ter caído ou deixado fragmentos em solo romeno. Ele enfatizou a importância de distinguir entre um ato de agressão e um incidente. Equipes de busca foram enviadas à área, e o ministro da Defesa e autoridades entrevistaram moradores locais. Esse incidente se soma a relatos anteriores da Ucrânia sobre mísseis e drones russos suspeitos voando sobre países vizinhos, incluindo membros da OTAN. Em novembro, um míssil atingiu uma fazenda na Polônia, resultando na morte de 2 pessoas. Autoridades polonesas concluíram posteriormente que o incidente provavelmente foi acidental e possivelmente originado das defesas aéreas ucranianas. Considerando as informações disponíveis, é importante reunir todas as evidências relevantes e conduzir uma investigação completa para determinar a verdadeira natureza e origem dos fragmentos do drone descobertos na Romênia. Uma análise imparcial será crucial para tirar conclusões precisas. Convidamos o público a compartilhar suas opiniões sobre o assunto e fornecer insights adicionais na seção de comentários. Tópico número 2. Revitalização do acordo de grãos do Mar Negro, Erdogan da Turquia após conversas com Putin. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, expressou otimismo sobre a possibilidade de revitalizar a suspensa iniciativa de grãos do Mar Negro após uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin. A iniciativa, estabelecida em julho de 2022 com a participação da Turquia, das Nações Unidas, da Ucrânia e da Rússia, visava aliviar as tensões na região do Mar Negro e estabelecer um corredor humanitário para exportações agrícolas. Durante uma coletiva de imprensa em Sochi, Erdogan declarou que acredita que uma solução para a questão possa ser alcançada em um curto período de tempo. No entanto, ele enfatizou que a Ucrânia precisa adotar uma abordagem mais flexível para facilitar medidas conjuntas com a Rússia. Por outro lado, Putin indicou sua disposição em considerar a revitalização do acordo de grãos, mas ressaltou a necessidade da implementação integral de produtos agrícolas russos em qualquer novo acordo. Ele também atribuiu a culpa pela crise global de segurança alimentar após a retirada da Rússia do acordo aos governos ocidentais. Ao falar com repórteres após sua reunião bilateral,
Putin afirmou que não há escassez física de alimentos e que os preços dos alimentos não aumentaram significativamente após o término do acordo. A iniciativa de grãos do Mar Negro facilitou a exportação de diversos produtos agrícolas, incluindo trigo, cevada, milho e farelo de girassol, a partir de portos ucranianos para destinos globais. Também apoiou o transporte de trigo para países com insegurança alimentar por meio de navios do Programa Mundial de Alimentos. A Rússia decidiu se retirar do acordo agrícola quase um ano após sua assinatura em Istambul. O Kremlin alega que apenas a Ucrânia se beneficiou do acordo. Em resposta ao colapso da iniciativa, as forças russas lançaram ataques de mísseis contra portos e instalações agrícolas ucranianas, causando um aumento temporário nos preços do trigo. De acordo com um relatório recente do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional, a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia perturbou a segurança alimentar global, levando a preços mais altos dos alimentos e instabilidade política em países vulneráveis. O relatório também sugere que as forças russas saquearam aproximadamente 6 milhões de toneladas de trigo ucraniano para exportação potencial. No entanto, o Kremlin negou essas alegações, afirmando que suas tropas não visaram infraestrutura civil nem se envolveram em pilhagens. Considerando a complexidade da iniciativa de grãos do Mar Negro e o impacto de sua suspensão, vale a pena ouvir diferentes perspectivas sobre esse assunto. O que você acha da possível revitalização desse acordo? Você acredita que ele possa contribuir para a estabilidade regional e aliviar os desafios enfrentados pelos países com insegurança alimentar? Por favor, compartilhe suas opiniões na seção de comentários. Tópico número 3. As ações diplomáticas da China. Oficiais se dirigem à Coreia do Norte antes da viagem de Kim para a Rússia. A China enviando oficiais à Coreia do Norte antes da esperada viagem de Kim Jong-un para a Rússia levantou especulações sobre possíveis negociações de armas. A delegação chinesa, liderada pelo membro do Politburo Liu Guochun, está agendada para visitar a Coreia do Norte e participar das celebrações do 75º aniversário do país no sábado. Esta é a segunda visita proeminente da China à Coreia do Norte nos últimos meses, seguindo a visita em julho que comemorou o fim da Guerra da Coreia. A visita anterior também envolveu representantes da Rússia e indicou um possível relaxamento das restrições de fronteira impostas devido à pandemia. Embora não esteja claro por que Liu, que também é um vice-primeiro-ministro, está viajando para a Coreia do Norte, vale ressaltar que ele possui experiência em questões de saúde e agricultura. Além disso, suas experiências passadas nas províncias próximas à Coreia do Norte provavelmente cultivaram o desejo de estabelecer laços mais fortes com Pyongyang. É amplamente conhecido que a Coreia do Norte tem enfrentado escassez de alimentos por um longo período. Esta visita dá ao presidente chinês Xi Jinping a oportunidade de se comunicar com Kim Jong-un antes do próximo encontro deste com o presidente russo Vladimir Putin em Vladivostok. As conversas esperadas entre Kim e Putin têm o potencial de envolver discussões sobre transferência de armas, especialmente em relação ao conflito militar da Ucrânia. Os Estados Unidos expressaram preocupação e alertaram a Coreia do Norte sobre as consequências de fornecer armas para apoiar os esforços de guerra do Kremlin. É importante ressaltar que a Coreia do Norte possui quantidades significativas de munições compatíveis com as armas de origem soviética da Rússia, ainda em uso. Isso poderia ser potencialmente um recurso valioso para a Rússia, conforme seu conflito em curso entra em seu segundo ano. Relatos sugerem que Kim está buscando apoio alimentar da Rússia, bem como assistência no desenvolvimento de um submarino nuclear e no lançamento de satélites espiões. Analisando essa situação sem preconceitos, fica claro que a visita iminente de Kim Jong-un à Rússia despertou interesse, especialmente em relação a possíveis negociações de armas e a possibilidade de aproveitar os recursos da Coreia do Norte. Além disso, o engajamento consistente da China com a Coreia do Norte destaca a importância de sua relação bilateral. Também apresenta uma oportunidade para a audiência refletir sobre a dinâmica entre esses países e suas potenciais implicações. Qual é a sua opinião sobre este tópico? Por favor, compartilhe suas opiniões na seção de comentários abaixo.